estão aqui de pé desde as 8. Isso me lembra a comunidade eletrizante de Atos, onde um povo orava e jejuava sem cessar. E o texto diz que a igreja crescia no temor do Espírito. Isso é lindo, pode se sentar, irmãos. Meus irmãos, que projeto de Deus esse. Eu fui muito edificado pelos meus irmãos pastores. Eu chorei litros agora há pouco. Cada ministração eu vim aqui para frente, porque eu não quero só dar, eu quero viver. Quantas coisas eu vivi com os meus irmãos hoje, irmãos. Eu queria falar uma coisa muito importante para você hoje. Eu orei a Deus e Deus me deu uma passagem, que essa passagem para mim ela mexe muito comigo. Ela está em Atos 6 e ela está de verso 15. Diz assim: nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. Meus irmãos, eu lembro quando eu era pequeno, eu gostava dos super-heróis da Marvel, eu ainda gosto. Eu ficava perguntando assim, cara, como é que eles fazem para ter aqueles superpoderes? Muitos anos depois, cresci, claro, me converti em 2005 e eu comecei a estudar sobre os grandes heróis da igreja, os grandes homens e mulheres que impactaram o mundo, desde a igreja primitiva, desde a palavra do Senhor até o nosso século de hoje. Existem muitos homens hoje que estão impactando o mundo. Há muitas histórias de homens que estão tocando nações. E diante desse estudo que eu comecei a fazer, olhando pela vida de todos eles, eu comecei a ver que tinha algo em comum. Eles tinham algo em comum, cara. E essa palavrinha, unção. Unção. E quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando, Senhor, qual é o custo da unção de Estevão? Qual é o preço que ele pagou? A Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 37, que existiam homens que o mundo não era digno de tê-los. Meus irmãos, a pergunta que fica para nós nesta tarde: qual é o custo da unção de Estevão? E o primeiro, eu achei no versículo 3. É o custo de viver uma vida irrepreensível. Muitas pessoas, elas querem ter unção, querem ter poder de Deus, não há problema nenhum nisso, é lindo demais. Mas antes da unção vir, a nossa vida tem que estar acertada. O texto diz que os apóstolos, eles estavam procurando um homem com uma vida irrepreensível. Muitos clamam a Deus pedindo: Senhor, me dá unção, me dá poder, me dá sinais, maravilhas, mas não querem pagar um mau preço de uma vida irrepreensível. O texto nos mostra que o caráter de Estevão era o seu alicerce e o seu trabalho. Não havia abismo entre as suas palavras e a sua vida. Nós precisamos ter um caráter refinado, firmado em Cristo Jesus. Eu gosto daquela frase que algumas vezes eu já citei aqui, em alguns momentos de clamor. E essa frase, ela é mais ou menos assim: a única coisa que retorna do túmulo com os enlutados e se recusa a ser enterrado é o caráter de um homem. O caráter de um homem é o que sobrevive a ele. A vida de Estevão era uma vida irrepreensível. Meus irmãos, certa vez eu li um livro que era de um homem chamado Stephen Douglas. Ele é psicólogo da faculdade de Harvard, e ele escreveu uma coisa interessante. Ele começou a ver que as pessoas que chegaram a altas posições na vida, e essas pessoas que não tinham caráter, elas caíram de maneira desastrosa. Sabe o que isso nos ensina? Não adianta eu querer fazer muita coisa para Deus, se eu de fato, o meu caráter não estiver alicerçado na pessoa de Cristo Jesus. Antes de queremos pregar às nações, precisamos ter o caráter irrepreensível. Jesus esculpiu o caráter dos seus discípulos, todos os dias, pregando o evangelho pelas searas.
Meus irmãos, caráter mais unção é explosão espiritual. Agora, unção sem caráter é difamação para o evangelho. Por que nós olhamos para os grandes homens, como Carey, Finney, Moody, Edwards, os homens que até hoje nós falamos tanto? Por que os seus nomes estão nos anais da história? Por quê? Porque eles tinham caráter alicerçado em Cristo Jesus. E aí vem a unção. E aí isso me leva ao segundo pensamento. Qual é o custo da unção de Estevão? O custo da resiliência. Meus irmãos, o versículo 13 nos ensina muito sobre isso. Os mestres da lei e as falsas testemunhas estavam articulando contra Estevão, mas o texto diz que ele permanecia imune, porque ele sabia quem o tinha chamado para a obra. Os adversários de Estevão não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que estava sobre a sua vida. Resiliência. Suas palavras eram irresistíveis e havia virtude em seus lábios. Então, não podendo com a argumentação, tramaram com ele, como fizeram com o nosso Jesus. O texto diz que os mestres da lei rangeram os dentes, porque havia muita sabedoria sobre ele. O texto diz que ele não murmurou, e ele se manteve ereto diante das adversidades da vida. A serenidade de Estevão, meus irmãos, ela reprova a fúria dos acusadores, porque ele se manteve inabalável. Sabe o que isso nos ensina? Ex-supervisor, líder de célula, líder de ministério, você que está chegando na nossa igreja agora, as adversidades não ditam o final da sua história. Não importa o que você esteja passando, se mantenha firme, porque são as adversidades que fazem com que o seu caráter seja refinado. Ah, é? Alguns chegam assim para mim e falam assim: pastor, eu quero ver o mar vermelho se abrir e ver a sarça ardente, então aprenda a ser criticado como Moisés. Eu quero receber fogo do céu como Elias, então aprenda a ser rejeitado. Senhor, eu quero receber as revelações de João, então aprenda a passar pela solidão da ilha de Patmos. Meus irmãos, são estas adversidades que estão formando você para a boa obra de Cristo Jesus, para pregar sobre Ele, sobre as suas promessas. Estevão era resiliente, mas tem gente que passa por uma adversidade e ele já quer parar, ele já quer desistir, mas ao mesmo tempo ele quer ter essa unção tão poderosa. Então aprenda a lidar com as adversidades. A adversidade, meus irmãos, é uma encruzilhada que obriga a pessoa a escolher um dos dois caminhos, a resiliência ou a concessão. Toda vez que a pessoa escolhe a resiliência, ela se torna mais forte, ainda que as consequências sejam negativas. Então faz sentido a frase de Bruce Barton, um grande pastor do passado, quando ele diz: o verdadeiro discípulo, ele vai ao topo da montanha, como desce nas regiões mais baixas, dos vales mais profundos. Ele oscila entre a honra e a desonra, a fama e a infâmia. Muitas vezes nós vamos sair daqui, um culto como esse, abençoados, tocados por Deus, cheios do Espírito Santo, mas pode ser que amanhã alguém chegue para você e te dê uma palavra que vai ferir você, ferir seu ego, ferir você. A pergunta é: como é que você vai lidar com isso tudo? A gente às vezes tem encontros divinos com Jesus, nós passamos por conferências maravilhosas, passamos por retiros incríveis com Jesus, Ele fala com a gente, mas no dia seguinte, passamos pelas pressões. Então faz sentido que o Atmani dizia no passado: quer poder? Então receba pressão.
Porque um crente só vai saber o que é poder se ele aprender a passar pela pressão. Estas coisas é que moldam você, estas coisas é que levam você a chegar ao lugar desejado, para você conhecer mais o poder da ressurreição. E quando Paulo é chamado por Cristo, em Atos 9, ele diz: esse vai aprender a sofrer pelo meu nome. E aí, o apóstolo Paulo chega ao final da sua vida, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu quero ser como Paulo, pastor. Pastor, eu quero pregar como Guilherme Carey. Meus irmãos, quando eu li a história de Guilherme Carey, eu chorei. O pai das missões modernas, o maior homem, meus irmãos. As agências missionárias vieram depois dele. A unção que estava sobre ele era uma unção poderosa. O custo da unção não é para um admirador, mas para um seguidor de Cristo. Um discípulo, ele segue as pegadas de Cristo Jesus. Assim como Cristo escolheu o caminho da cruz, o discípulo precisa seguir a Cristo, não para o suposto glamour do Evangelho, como é vendido por aí na internet, mas para o Calvário. Mas ao mesmo tempo entender que o final não é o Calvário, mas a coroa de glória, onde nós vamos regozijar com Cristo Jesus, a esperança da glória, onde vamos escutar a voz: entrem benditos de meu Pai. Muitos querem a unção, mas não a cruz. Querem os milagres, mas não a renúncia. Querem a prosperidade e saúde, mas não o arrependimento. Querem o paraíso na terra, mas não a bem-aventurança no céu. Isso me leva ao terceiro pensamento. Qual é o custo da unção de Estevão? É o que nós estamos vivendo aqui, nesta tarde. Estamos caminhando para a noite. O custo incessante pela busca do Espírito Santo de Deus. No versículo 3, se uma palavra que caracteriza a vida de Estevão, ele era cheio. Ele era um homem cheio de Deus. Não apenas uma vida irrepreensível e resiliente, mas ele era cheio do Espírito Santo. Ele era um homem revestido com poder e de glória. Meus irmãos, a Bíblia diz que ele era cheio de fé, ele era cheio de sabedoria, ele era cheio de graça, e milagres e sinais o acompanhavam. Isso faz me lembrar uma frase de um pastor do passado, chamado Samuel Chadwick. Ele diz o seguinte: o Evangelho não é uma história velha contada e recontada, não, é o fogo do Espírito Santo que arde em nós, nos alimentando pela chama do amor eterno. Meus irmãos, muitas vezes achamos que para ser cheios do Espírito Santo, a gente precisa sair, gemer, cair. Isso é bom, não tem problema nenhum contra isso, mas quando Jesus chega para os seus discípulos e dá autoridade e poder, o texto não diz mais nada. O texto só diz que eles receberam autoridade e poder. Porque o que disse um homem ou mulher é cheio do Espírito Santo e tem a unção, não é aquilo que ele faz no culto, mas aquilo que ele vive no secreto. Meus irmãos, receber a unção não é algo só para você, mas é para equipar o outro. O problema é que muitas pessoas acham que querem ter a unção somente para si, para dizer: olha como eu faço curas, sinais e maravilhas. Não é só para você, a unção é para o outro. Tudo que Deus te dá não é só para você, mas para equipar a igreja de Cristo Jesus. Meus irmãos, quantas ministrações recebemos aqui, pastores cheios do Espírito Santo. Nós precisamos aplaudir a Deus pela vida dos nossos pastores, irmãos, de verdade. Eu falo para vocês, eles têm muitos defeitos, como eu tenho também, mas eles são crentes. Que a gente chega na igreja, eles estão buscando a Deus, eles estão trabalhando, eles estão ligando para ovelhas. O que você está fazendo hoje no secreto vai determinar o seu futuro.
talvez Deus esteja chamando você para pastorear igrejas, para ser missionário, para evangelizar muitas pessoas. Eu não sei o que você tem buscado aqui hoje, qual é o propósito e o que está no seu coração, mas eu sei de uma coisa: se nós fizermos isso, termos um caráter irrepreensível, sermos resilientes e buscarmos a presença do Espírito Santo, nós vamos abalar a terra. Meus irmãos, Estevão foi um dos primeiros mártires do cristianismo. Ele viveu de maneira excelente e morreu de maneira exemplar. O texto diz que quando ele estava morrendo, ele pede a Deus para que perdoe seus adversários, e ele olha para Cristo. Ele foi apedrejado, meus irmãos, por uma multidão ensandecida e morreu ajoelhado na terra, mas Jesus ficou de pé para recebê-lo. Sua vida foi irrepreensível, suas obras irrefutáveis e suas palavras eram irresistíveis. É isso que nós precisamos buscar hoje. E quando nós vemos uma vida assim, Deus enche a gente com uma unção tão poderosa, que tudo aquilo que você toca prospera, tudo aquilo que você fala abençoa, tudo aquilo que você divide prospera. Estevão foi um homem cheio de fé, de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Foi um homem cheio de graça e poder. A unção, meus irmãos, nos é conferida todos os dias quando passamos tempo com Ele. Não é um momento, mas é uma vida consagrada nas mãos do Senhor. Faz sentido para você? Para que você chegue no final da sua vida e você pegue o bastão e você passe para os seus filhos e diga assim: meu filho, minha filha, o seu pai, sua mãe fez de tudo aqui nessa terra para dar o melhor para Deus. Eu estou passando o bastão para você, e a partir de agora é com você. Esse é o sonho da minha vida, é chegar ao final da minha vida e passar o bastão para os meus filhos e dizer assim: filho, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Na galeria dos heróis da fé, nessa galeria, uns foram cerrados ao meio e outros conquistaram casas. Ambos ganharam porque ambos guardaram a fé. Hoje é um dia de você olhar para si. Eu vou te pedir uma coisa nesta noite, nesta tarde, que está indo para a noite. Você feche seus olhos por 30 segundos. Eu quero que você faça uma reflexão. Essa reflexão é: como está a sua vida? A sua vida condiz com aquilo que você fala? A sua vida está de acordo com a palavra de Deus? Você tem ferido os atributos de Deus? 30 segundos, a igreja em silêncio. Você que está na sua casa, por favor, 30 segundos. Agora, de olhos fechados, você vai fazer uma segunda oração com você. Você vai falar assim: Senhor, eu quero uma unção. Eu quero receber essa unção poderosa. Mas ajeita a minha casa, ajeita o meu lar, ajeita a minha família. Dá jeito na minha vida. Porque eu quero viver aquilo que a tua palavra diz. Eu quero participar do hall dos maiores homens de Deus e mulheres de Deus da história que esse Brasil já teve. Isso não tem a ver com ficar famoso,
mas com o tempo com o seu Pai e ser usado por Ele. Nós oramos aqui, Pai, na autoridade do Teu Filho amado Jesus. Amém.